Olá! Neste vídeo da série Legislação e Telecomunicação, trataremos sobre a Lei da Antena no âmbito de sua instalação em imóvel próprio ou locado. A Lei 8.919, de 15 de julho de 1994, denominada como Lei da Antena, assegura ao detentor de uma licença de estação de rádio o direito da instalação da mesma em seu imóvel próprio ou locado. O link com o acesso do seu texto integral está na descrição do vídeo. Diz o caput do artigo 1º da referida lei: ao permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação é assegurado o direito de instalação da respectiva estação, bem como do necessário sistema ou conjunto de antenas, em prédio próprio ou locado, observados os preceitos relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxílio à navegação aérea. Vamos por partes para entender melhor o dispositivo. Inicialmente, quem é o protegido pela Lei da Antena? É o permissionário. Permissionário é aquela pessoa, física ou jurídica, que tem autorização em explorar um serviço de radiocomunicação. O dispositivo visa assegurar o direito de instalação àquele autorizado a se utilizar de qualquer serviço de radiocomunicação. O termo qualquer indica que todo serviço de radiocomunicação é albergado pela Lei da Antena. Então, não é só o serviço de radioamador que a lei assegura o direito de instalação. Na proteção incluem-se também quem tem uma estação de rádio do cidadão, o PX, emissoras comerciais de rádio e televisão, estações terrenas, meteorológicas, ou seja, todas aquelas que utilizam de onda de rádio, inclusive empresas de telefonia. A lei alberga tão somente a licença para estações fixas e não para estações móveis. Isso por decorrência lógica. Se ela assegura a instalação em imóvel, a estação também será imóvel, fixa, portanto. Importante ressaltar que, ao se requerer a licença da estação fixa, é obrigatório informar onde ela será instalada. Obtida a licença da estação, isso significa dizer que não existe impedimento, do ponto de vista técnico, em se fazer emissões daquele local. Se o local é do permissionário, o direito de ali instalar a estação e as antenas é assegurado pela Lei da Antena. Na sequência, o dispositivo diz: é assegurado o direito de instalação. O direito aqui é no sentido material, no seu sentido objetivo. Trata-se de algo que vincula a faculdade do exercício de um fato, no caso, a instalação, por uma pessoa que é o permissionário. Assegurar significa garantir. Esse é o núcleo ou objetivo da lei. O detentor deste direito está protegido pela norma, ou, como ela diz, assegurado. Isso se dá em dois sentidos. Primeiro, garante a instalação. Em segundo plano, garante a sua manutenção. Ou seja, se uma vez instalado, o advento de fatos supervenientes em que alguém deseja a desinstalação não lhe é assegurado, mesmo com a licença cassada, pois, nesse caso, se proíbe a radioemissão. Resumindo, permite instalar e manter instalado. Continuando, o dispositivo diz na sequência: da respectiva estação. O conceito legal de estação, dado pelo parágrafo 2º do artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações, é muito mais abrangente, englobando inclusive as antenas e o próprio imóvel. Vejamos. Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. Mas o artigo 1º da Lei da Antena desdobra a garantia de instalação em dois enfoques específicos.
1. A estação e 2. O sistema ou conjunto de antenas. Embora a Lei Geral de Telecomunicações englobe a antena como integrante da estação, o que faz parecer existir um conflito ou contradição conceitual entre as disposições, de fato não há. O que há é um destaque na proteção almejada pela Lei da Antena. Garante, então, a instalação de duas coisas: a estação e o conjunto ou sistemas de antenas. Já a Lei Geral de Telecomunicações é, como o nome diz, geral, genérica, de aplicação bem mais ampla, onde alguns detalhes conceituais podem perfeitamente ser ignorados. A instalação da estação. Para a Lei da Antena, o conceito de estação é, em um sentido mais estrito, é aquilo que o artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações descreve como o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação. Então, o sistema de alimentação por bateria ou rede elétrica, os transceptores, amplificadores lineares e acopladores que compõem a estação, a instalação dos mesmos, a Lei da Antena também assegura. O outro ponto que a lei assegura é a instalação do sistema ou conjunto de antenas. A Lei da Antena vê de duas formas a antena, na forma de um sistema ou na forma de um conjunto. Numa leitura precipitada, dá-se a impressão que temos duas coisas distintas que podem ser instaladas. Uma seria o sistema e o outro o conjunto de antenas. Para entender melhor, basta reler o dispositivo invertendo a posição, sistema no lugar de conjunto e vice-versa. Em termos práticos, no que toca à antena, sistema e conjunto são sinônimos. O termo conjunto indica a pluralidade, mais de uma antena. A garantia não possui limites. Não garante a instalação apenas de um sistema ou de uma antena. Pode instalar quantas antenas o imóvel permitir, observados os critérios que as normas impõem, conforme destacaremos adiante. Não está expressamente previsto no artigo, mas, implicitamente, a Lei da Antena garante a instalação dos suportes das antenas e dos cabos que farão a conexão delas com a estação. E isso é o óbvio. Sem isso, não há radiocomunicação. A lei tem como finalidade garantir a instalação da estação, de sistemas ou de conjuntos de antenas. Visa, então, que o permissionário transmita. Instalar uma antena e uma estação, mas não garantir a conexão entre ambas, é o mesmo que nada garantir. Seria uma norma completamente vazia. Vale aqui, então, uma regra de hermenêutica: ver qual foi a intenção do legislador. A intenção é assegurar o direito à transmissão via rádio, coisa que não ocorre sem cabos, hastes, torres, suportes e assim por diante. Tudo isso está albergado pela Lei da Antena. Continuando, o dispositivo legal diz que a instalação da estação, do sistema ou do conjunto de antenas pode ser em prédio próprio ou locado. Aqui um detalhe: prédio, juridicamente falando, não tem o mesmo conceito de edifício. Significa simplesmente propriedade imóvel, que pode ser urbana e, quando rural, é também denominada de prédio rústico. Prédio próprio é aquele imóvel que pertence ao permissionário. Embora a gente tende a crer que o proprietário pode fazer o que bem entender no que é seu, lembre-se que em matéria de edificação, aqui inclui a colocação das antenas, possuem regulamentação por lei, principalmente por leis municipais. Então, leis municipais que simplesmente proibissem a instalação não têm validade alguma. O que tem, e veremos adiante, é a instalação sob determinados critérios. Atendidos estes critérios, o impedimento não pode imperar, por força da garantia que a Lei da Antena dá. Quem não lembra um grande debate nacional envolvendo a telefonia celular, onde as operadoras alegavam dificuldade de estender a cobertura por conta das legislações dos municípios. No caso da telefonia celular,
A solução exigiu uma lei específica, Lei 13.116, de 2015, cujo link está na descrição. A instalação pode também ser em prédio locado. Prédio locado é aquele que pertence a terceiro e o permissionário faz uso via contrato que transfere a posse direta do mesmo. O termo locado não é o mais preciso, pois remete à conclusão de que se trata de ocupação mediante contrato de aluguel. Mas há outros contratos que permitem o uso de imóvel de outrem, como é o caso do contrato de arrendamento, usufruto, direito real de uso, comodato, entre outros. O que a norma visa é garantir ao permissionário que ele instale a estação, sistemas ou antenas em imóvel que não é seu, mas que legitimamente está sob sua posse. Lei municipal, estadual, regulamentos, resoluções, etc., não podem tolher o direito sob o fundamento que não se trata de imóvel próprio do permissionário e assim impedir a instalação. Entretanto, há que se ressaltar que, quando a posse é autorizada mediante o contrato pode conter cláusulas proibindo a instalação. Veja bem, quando falamos em contratos, estamos nos referindo a duas pessoas que são livres para impor e aceitar direitos e obrigações recíprocas. É lei entre as partes. Se o locador condiciona que o imóvel só é locado com cláusula proibindo ou restringindo a instalação, ao aceitá-la, a garantia da lei da antena fica afastada. Até é admissível entendimento contrário a esse, baseado na tese que seria uma cláusula ilegal face à lei da antena e também à lei do inquilinato. Mas como tal assunto não chegou aos tribunais, não há qualquer referência na jurisprudência nesse sentido. Mas se trata de conflito de teses jurídicas que requer aprofundamento, o que não é o objetivo deste comentário, mas fica a dica para aquele que eventualmente queira enfrentar uma cláusula já firmada nesse sentido. Ainda quanto ao contrato de aluguel, existe o caso do contrato já firmado ser omisso, de não ter cláusula alguma impedindo a instalação, que é o mais comum. Eis então que aparece o dono do imóvel querendo alterar a regra, tentando impor ao permissionário que desinstale o que já instalou ou proibir a instalação. Aí a lei da antena prevalece. Isso porque não existe a regra contratual impedindo. O inquilino não se submete à regra que não está no contrato. Mesmo que o locador queira impor seu desejo, o permissionário não está obrigado a ceder, pois ceder significa alterar o contrato já firmado. Finalizando a análise do caput do artigo 1º da Lei da Antena, ele aponta as restrições quanto à instalação nos seguintes termos: observados os preceitos relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxílio à navegação aérea. Trata-se de critério de segurança do tráfego aéreo. Desde que a instalação atenda aos preceitos de segurança, o direito de instalação está assegurado. Há diversas normas regulando a segurança do tráfego aéreo, emanadas principalmente da ANAC e da aeronáutica. É comum encontrar normas de segurança de voo disciplinando critérios quanto à elevação de torres. Estando elas dentro dos limites de altura e devidamente sinalizadas, como manda a normativa específica, a instalação não pode ser impedida. O parágrafo único do artigo 1º também traz critérios restritivos, que devem ser atendidos pelo permissionário para que o direito de instalação seja garantido e assim poder fazer a instalação. Diz ele: o sistema ou conjunto de antenas deverá ser instalado por pessoa qualificada em obediência aos princípios técnicos inerentes ao assunto, observadas as normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais, aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Indo por partes, vamos à análise. O sistema ou conjunto de antenas. Note que a estação não está abrangida pela restrição ou condição que o parágrafo único traz. O caput garante a instalação da estação e antena. Aqui, no parágrafo único, a estação não foi contemplada.
A exigência diz respeito apenas ao sistema ou conjunto de antenas. Esse sistema ou conjunto de antenas deverá ser instalado por pessoa qualificada. Radioamador que nunca instalou uma antena não é radioamador, é meio radioamador. Piadas à parte, a primeira impressão é que o permissionário não poderia instalar seu próprio conjunto ou sistema de antenas. Mas não é bem assim. Ocorre que, conforme você já deve ter percebido, eu uso o termo permissionário para o detentor do direito garantido pela lei da antena. Logo, não me refiro apenas ao radioamador. Há, por exemplo, como permissionário, a pessoa detentora de uma concessão de radiodifusão em ondas médias. Nesse caso, há de ter um engenheiro responsável pela instalação. A lei da antena, note bem, tem uma aplicação ampla, além dos interesses só do permissionário radioamador. Por isso que, para outros serviços de radiocomunicação, a exigência de pessoal qualificado é necessária, não só pela lei da antena, mas também pelas resoluções da Anatel para cada um dos serviços. Então, o radioamador pode instalar seu próprio conjunto ou sistema de antenas? Pode. Vale lembrar que a legislação brasileira trata o radioamador como alguém que faz investigação técnica e treinamento, conforme artigo 3º da Resolução 449 da Anatel. O serviço de radioamador é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levada a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Nessa investigação está a construção de antena. São vários sistemas de antenas inventados por radioamadores, como a G5RV, por exemplo. E radioamador que nunca construiu uma antena também é meio radioamador. Quem inventa ou constrói uma antena, para saber se o seu invento funciona, tem que instalar. Logo, se a ele é permitido investigar o que uma antena é capaz de fazer, para isso terá que instalá-la, e a qualificação para a instalação é implícita. Então, o construtor pode e deve instalar o que construiu. Imaginar o contrário soa absurdo. A instalação do sistema ou conjunto de antenas deve ser em obediência aos princípios técnicos inerentes ao assunto. A pessoa qualificada é aquela cuja qualificação importa em deter conhecimentos técnicos para aquela antena ou sistema. Então, um radioamador, por mais que ele saiba sobre teoria de antenas, não é qualificado no assunto para instalar uma antena de emissora de ondas médias, pois se trata de assunto que não é inerente ao seu conhecimento. Detalhe: como a licença para radioamador só é fornecida mediante exames, a aprovação nos mesmos dá ao radioamador a qualificação para que promova a instalação de estação e antenas próprias ao radioamadorismo. Por fim, diz o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Antena: observadas as normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Qualquer edificação possui regulamentação para ser construída. Uma vez que o projeto de instalação atenda os requisitos das normas, não existe motivo para que o alvará de construção não seja emitido só por ser um sistema de radiocomunicação. Lembre-se, ao conceder a licença de estação para aquele local, do ponto de vista técnico em comunicação, não há riscos que a radiocomunicação possa causar. Se causasse, a licença não seria outorgada. Só a Anatel pode impedir a transmissão sob esse critério, e mais ninguém. No plano de legislação federal, as principais normas nesse sentido dizem respeito ao tráfego aéreo, conforme já abordado. No plano estadual, pouca coisa lhe cabe legislar a respeito. Porém, é no plano municipal que as restrições são mais perceptíveis, como foi o caso das torres de telefonia celular. Os chamados códigos de postura são detalhistas nesse ponto. Os municípios, no seu planejamento urbano, limitam a altura de edificações.
o que inclui torres, que é uma forma de construção a que o parágrafo único se refere. Portanto, se uma norma municipal, por exemplo, diz que determinada região a altura máxima da edificação é de 60 metros, ela não pode incluir como exceção que se a edificação é uma torre para radiocomunicação, não será permitida a instalação de antenas. Isso a lei da antena veda, pois se não fosse assim, não estaria mais assegurando o direito de instalação. Se o fundamento da lei municipal ou estadual é quanto aos riscos da radiação, por exemplo, é matéria que não lhes competem, pois lei sobre esse assunto é de competência da União. O mesmo se diz do habite-se, que os municípios dão para as construções. A negativa de homologar a construção só porque é para a instalação de antenas viola a lei da antena. Finalizando, temos o artigo 2º da lei da antena. O permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação é responsável pelas despesas decorrentes da instalação do seu sistema ou conjunto de antenas, bem como pela sua manutenção e por eventuais danos causados a terceiros. A primeira parte diz: o permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação é responsável pelas despesas decorrentes da instalação do seu sistema ou conjunto de antenas, bem como pela sua manutenção. Isso é óbvio. Não se concebe o fato de alguém instalar um conjunto de antenas e mandar a conta ao vizinho. Se eu quero ter ou manter algo, eu devo arcar com isso. Finalizando, diz que o permissionário, por conta da instalação, é o responsável por eventuais danos causados a terceiros. Essa parte também seria dispensável, face ao que dispõe o Código Civil quanto à responsabilidade civil, ou seja, a reparação por perdas e danos. O fundamento legal da responsabilidade civil está nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Mas aqui na lei da antena, aparentemente, o legislador quis reafirmar o fundamento da responsabilidade de cada um. Se o que foi instalado oferecer risco a outrem, inclusive decorrentes da falta de manutenção, o permissionário poderá ser compelido a solucionar o problema, sob pena, por exemplo, de multa diária, desinstalação, ação demolitória, lacramentos, interdições, etc. A lei da antena não trata do dano causado pelas transmissões, mas só o da instalação. Mas, pelo que o nosso Código Civil disciplina, o permissionário deverá reparar o dano causado pela transmissão, por exemplo, ao queimar a televisão do vizinho por excesso de potência no amplificador linear. Se isso ocorrer, a vítima do televisor queimado não pode exigir que a antena seja removida ou algo semelhante, pois o direito de instalação é assegurado pela lei da antena. Poderá exigir apenas que as transmissões sejam feitas dentro das exigências técnicas do serviço licenciado, e, se for o caso, o conserto da TV. Há ainda no Código Civil o chamado direito de vizinhança. A estação não pode causar transtornos aos vizinhos, tanto por conta da instalação quanto ao seu uso, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim emendado. O direito do agravante ao uso de partes de uso comum do prédio não é absoluto. É acompanhado do dever de não causar dano ou incômodo aos demais condôminos. Portanto, o autor do vídeo a seguir, pelo que dispõe a lei da antena, jamais poderá impor que a antena de PX seja desinstalada para evitar novos raios. Ah, rapaziada, o raio bateu ali, ó. Aquela coluna ali fez um buraco. Olha só o que aconteceu. Fez um buraco ali. Ó, caiu tudo aqui na piscina. Queimou o computador, queimou televisão, queimou tudo, hein? As antenas próximas aqui. E agora vamos mostrar quem que é o culpado disso aqui. O culpado que esse raio ter caído aqui. Olha lá, olha só quem é o culpado ali, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês, ali, ó. Olha lá. Essa antena de PX, né? PX0.
PXero que é culpado disso do raio ter caído aqui, olha lá. Quem tem um mínimo de conhecimento científico sobre esse fenômeno natural sabe que a causa é outra e a culpa não é da antena. Resumindo, para fixar o entendimento, conclui-se que 1. O direito à instalação garantido pela lei da antena requer prévia licença para instalar uma estação fixa no imóvel. A licença tem que designar que aquele local onde está o imóvel é que a estação pode funcionar. 2. A instalação deve observar as regras quanto às edificações, posturas e demais critérios próprios, mas não pode inserir a proibição baseado no fato de ser radiocomunicação. Isso cabe à Anatel. 3. O permissionário é o responsável pelos danos que a instalação ou as transmissões causarem. Em outro vídeo, trataremos o tema da lei da antena no âmbito dos condomínios. Esse sim é um tema bastante conturbado e que por diversas vezes foi parar nos tribunais. Até breve. Presenciando o Papa Yankee 5NF, tentando fazer uma alça para sustentação de antena. Lá vai a primeira tentativa, não deu certo, quase mata o narrador. São as vinganças da natureza, juntamente com o Papa Uniforme 5º Tango Alpha November. Lá vai a segunda tentativa, e lá foi, e temos antena!